Fala Tricolada, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos ao canal da família Tricolor. Deixa aquele like maneiríssimo, se inscreva se você ainda não é inscrito e clica no sininho para receber as notificações. Vamos para notícias do Fluminense. Fluminense, ó, tá procurando estádio para jogar contra o Corinthians, Atlético Paranaense e o próprio Fla-Flu. O Fluminense fez uma reunião com a Prefeitura de Volta Redonda, decidindo jogar lá. Tá tudo combinado, mas parece que isso aí mudou. Então vamos lá para a notícia. O Fluminense comunicou à Prefeitura de Volta Redonda que não vai mais utilizar o Raulino de Oliveira no dia 27 contra o Corinthians. Então deu para trás aí o Fluminense e recusou disputar essa partida lá. Mas tem um motivo, porque o Fluminense mudou de ideia. Foi um pedido da Dona Globo. A Rede Globo pediu para que a partida fosse disputada aqui no Rio de Janeiro. Deve ser transporte, movimentação de caminhão, de transmissão. A Globo quer transmitir o jogo e preferiu que o jogo fosse aqui no Rio de Janeiro, porque a Globo está enxugando custo, porque a coisa está preta lá para a Rede Globo. Então pediu ao Fluminense para que o jogo fosse disputado aqui no Rio de Janeiro, o Fluminense aceitou. Então o jogo foi transferido para São Januário, estádio do Vasco. Mas o jogo contra o Atlético Paranaense no dia 30, até o momento, continua lá em Volta Redonda. Só se a Dona Globo mudar de ideia e pedir para o Fluminense trocar de praça aí, ou de estádio para esse jogo também contra o Atlético Paranaense, que a princípio permanece em Volta Redonda, como foi combinado anteriormente com o prefeito de lá. Já o Fla-Flu, do dia 4, ainda não tem local definido. Deve ir lá para Brasília. Eles gostam de botar Fla-Flu lá em Brasília. Então o jogo pode também ir para lá. Porque o Maracanã, né, esse problema aí com o Corinthians, Atlético Paranaense e o Fla-Flu, Maracanã está cedido para a Conmebol, porque a final da Copa América será lá. E acabou prejudicando muito o Fluminense nisso aí. Ainda mais o Fluminense vai pegar uma sequência jogando em casa, podia jogar esses jogos no Maracanã tranquilão, porque a Corinthians, Atlético Paranaense, Flamengo, tudo no Maracanã seria uma sequência interessante. Mas o Fluminense vai ter que fazer essas modificações aí, por causa desse aluguel do Maracanã para a Conmebol, para a disputa da Copa América. Paciência, né? Mas chegamos ao nível de esperar o que a Globo vai dizer onde que o Fluminense vai jogar. É dose para mamute. Vamos para outro assunto. O Fluminense tem vendido os moleques de Xerém e tem lucrado com a revenda desses jogadores, né? Essa semana a gente teve a notícia do Marlon, o zagueiro Marlon, que saiu aqui de Xerém, foi jogar na Europa. Ele estava no Sassuolo, time italiano. Daí o time italiano vendeu ele para o Shakhtar Donetsk. Aí o Fluminense vai embolsar 2,5 milhões de reais com essa transferência, cerca de 3,5% do mecanismo de solidariedade da FIFA. É um dinheiro que vai entrar. Mas tem um outro jogador que está entrando num rolo aí, que pode também render dinheiro para o Fluminense. O nome dele é o Ibañez. Lembra do Ibañez? Marlon, contemporâneo dele. O Ibañez também, um grande zagueiro que o Fluminense vendeu. Então, o que acontece? O Real Madrid sondou a equipe da Roma, querendo levar o Ibañez para lá. Foi sondado. Está rolando esse papo lá na Itália com relação a essa transferência do Ibañez para o Real Madrid. Por quê? O Sérgio Ramos está pedindo o boné dele, está querendo ir embora do Real Madrid, ele que jogou anos na zaga do Real. Daí o Real está procurando um zagueiro jovem no mercado, com qualidade, e apontou a mira dos seus olhos lá para o zagueirão Ibañez. E o Fluminense pode lucrar com esse dinheiro aí. Quem está trazendo essa informação, o site Goal está trazendo essa informação. E segundo o Transfer Market, o valor de mercado do Ibañez nesse momento é de 25 milhões de euros, cerca aí de 150 milhões de reais. Aí o Fluminense, como clube formador do Ibañez, assim como aconteceu com o Marlon, vai receber uma parte dessa venda. E o Fluminense está na expectativa, tanto a diretoria e a torcida tricolor, para receber esse dinheiro com mais uma revenda de um garoto saído aqui de Xerém. Antes foi o Marlon, agora o Ibañez pode estar indo para o Real Madrid. A gente fica na expectativa e na torcida para que essa transação aconteça. Então vamos aguardar também para isso. E agora a gente vai falar do assunto principal, que é a Chapecoense tentando levar o Matheus Ferraz e o Luca para lá. Segundo o Eduardo Florão, do Globoesporte.com, a Chapecoense tentou a contratação da dupla, Luca e Matheus Ferraz. O treinador Jair Ventura pediu a contratação dos dois jogadores, mas a diretoria tricolor deu para trás, não concordou. Uns pontos que eu quero extrair disso aqui, eu passar para vocês.
Por exemplo, o Luca, ele perdeu oportunidades, né? Perdeu vez, assim, vamos assim dizer, no banco de reserva, em alguns jogos, e até ele que sempre entrava no segundo tempo em algumas partidas, era até titular, ele acabou perdendo as oportunidades para o Luiz Henrique lá pelo lado esquerdo e também com o Caio Paulista. O Caio Paulista chegou na equipe titular, tomou conta e é titular da equipe. O outro garoto, que é o Kaique, né, além do Caio Paulista, que é um garoto, o Kaique também tem entrado lá pelo lado direito. Aí surgiu também o Gabriel Teixeira, que foi alçado à equipe principal e é titular nesse momento. Então, na frente do Luca, pelo lado esquerdo tem o Gabriel Teixeira, tem o Luiz Henrique, e pelo lado direito tem o Caio Paulista e o Kaique. Então, o Luca, vamos dizer assim, a quarta opção. Tem jogo que nem o Luca é relacionado. E o Matheus Ferraz está na mesma situação. O Fluminense contratou o Manuel, contratou o David Braz, o Fluminense tem o Lucas Claro, tem o Nino, tem os garotos também da categoria de base que podem ser utilizados ali. E o Matheus Ferraz foi perdendo a primazia e até a relação no banco de reserva. É sempre Manuel, agora David Braz que surgem ali na relação para os jogos. Então são dois jogadores com um salário que não é tão baixo assim, né? O tempo que o Matheus Ferraz está na equipe, o Luca também, um jogador que vem de fora, o Fluminense não ganha um salário muito baixo, e o Fluminense deu para trás aí nesse empréstimo. Antes de a gente fazer uma análise crítica com relação a isso, a coisa está muito superficial, a gente não sabe que tipo de empréstimo seria isso, desses dois jogadores para a equipe da Chapecoense. Pode ser que a Chapecoense pediu o empréstimo desses dois jogadores, com o Fluminense pagando o salário dos jogadores integralmente. E o Fluminense não achou isso vantajoso e está num processo de negociação. Pode ser que isso aconteça. Na princípio eu digo não, para depois vir uma negociação. Então se eu pagar, ao invés de você pagar os 100%, você pagar 50% do salário do jogador. Pode ser que esteja acontecendo essa negociação. Porque a princípio, para mim, é muito estranho essa negativa do Fluminense. Porque esse mesmo Fluminense que disse não para o empréstimo do Matheus Ferraz, que não é utilizado, muitas vezes nem do banco de reserva, e também o Luca, que muitas das vezes também não é relacionado por jogos, foi o mesmo clube que facilmente emprestou o Michel Araújo para o mundo árabe. E é o mesmo Fluminense que queria emprestar o Ganso para o Santos. E é o mesmo Fluminense que queria emprestar o André, que jogou como titular na última partida do Fluminense. E olha a qualidade de um Ganso, de um André e de um Michel Araújo. O Fluminense praticamente quis abrir mão desses três jogadores. Em comparação ao Matheus Ferraz e o Luca, para mim parece uma incoerência e um erro de escolha. Por que endurecer no empréstimo de Ferraz e Luca e não endurecer no empréstimo do André e do Michel Araújo? Por que essa facilidade? E o André, olha que o André não foi emprestado por muito pouco. O André não foi emprestado por muito pouco. É porque o Hudson se contundiu, sério, talvez não jogue esse ano, e alçaram o André de novo, traz o André de volta, porque deu ruim e o Hudson se machucou gravemente. Ainda teve o Yuri, que foi emprestado para o Cuiabá. Aí sobrou para o André voltar para a equipe principal e agora está sendo relacionado e jogando. Senão o André já estaria emprestado em outro clube, com certeza. Mas endurecer com Matheus Ferraz e Luca? Vamos aguardar, vamos esperar. Às vezes o Fluminense não está querendo emprestar esses jogadores tendo que pagar 100% desses salários. Mas que é estranho essa dificuldade e segurar esses dois jogadores que não serão utilizados, que seria um desafogo. Tem nas categorias de base jogadores para serem utilizados. Por exemplo, você empresta o Luca para a Chapecoense, você alça o Matheus Martins para a equipe principal. Olha o Matheus Martins aí, mais um jogador para jogar o Luca lá para baixo. Então o empréstimo do Luca seria ótimo. Vai para a Chapecoense, é um time que não vai brigar com o Fluminense por alguma vaga mais acima na tabela. Seria ótimo para o Fluminense. E vamos aguardar se vai ter algum desdobramento nesse possível empréstimo. Mas que é estranho endurecer com o Matheus Ferraz e com o Luca e não endurecer principalmente com o André e Michel Araújo. Parece que essa diretoria erra nas suas escolhas frequentemente. Então essa é a minha opinião sobre esse possível empréstimo
desses dois jogadores. É uma pedida do treinador Jair Ventura, que quer contar com esses dois jogadores na Chapecoense, mas que a princípio o Fluminense disse não. Qualquer novidade a gente traz aqui no canal Tricolado. Peço que vocês deixem aquele like, que é muito importante, e se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Flui!